Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. 23 de julho de 2019. O que vocês vão ver aqui agora é o presidente Bolsonaro na Bahia sendo aclamado de mito. Deu uma polêmica a saída dele pra lá porque o Rui Costa se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, seguindo as notificações. Vamos à matéria, depois ele explica, né? Governador petista da Bahia comete insubordinação institucional e foge com medo de vaias. Na verdade, o governador petista da Bahia não quis ir à inauguração do aeroporto de Vitória, da Conquista, para não ser vaiado. Sempre as maiores fraudes nas eleições ocorrem no Nordeste, dominado e extorquido pela esquerda brasileira. Bom, isso é uma coisa que todo mundo sabe. E o pessoal do Nordeste aqui tá acordando e tá mudando, né? Bom, num ato de insubordinação institucional, o governador baiano retirou a escolta da PM do presidente. Cara, ridículo a atitude do governador, gente. Não, totalmente ridícula. Bom, a quem cabe inaugurar a obra do governo federal, fosse qual fosse o presidente. Mas não tem problema, a segurança foi feita pelo Exército e pela Polícia Federal. Veja o presidente chegar ao aeroporto, acompanhado de ACM Neto, prefeito de Salvador e presidente do DEM, sendo aclamado mito, mito, mito. Esses seres da trevas não sabem perder e chamam ditaduras de democracia. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo, gente. Cadê o controle? Tá aqui. Olha só como é que o presidente da República foi chamado. Eu acho que ele inventou toda aquela desculpa com medo de como é que ele ia ser chamado, vaiado. Então vamos lá, ó. Vocês viram aí? O vídeo é pequenininho, porque estava chegando no aeroporto. Mas vocês veem o povo chamando ele de mito. O que é isso, gente? É o povo do Nordeste, cara. Aí veio o governador, usou aquela frase para vocês verem como o próprio governador do Nordeste é, né, preconceituoso. Usou a palavra lá do... Porque o Bolsonaro chamou o povo... ele desrespeitou o povo. Por quê? Porque chamou o povo do Nordeste de Paraíba? Sem perceber, o próprio governador é quem desrespeitou os paraibanos. Quando ele disse que quando ele disse que Bolsonaro chamar os baianos, o povo nordeste de Paraíba, é um desrespeito, ele está dizendo que todos os paraibanos não merecem respeito. Vocês prestaram atenção que até nessas horas, até na hora deles defenderem uma causa, eles automaticamente criticam ela? É um absurdo, gente. Essa espalhafatosidade que eles estão dando para essa questão da fala do presidente. Porque o presidente falou que dos Paraíbas, o governador do Maranhão é o pior. É incrível. Quer dizer, é dizer o seguinte. É dizer que os paraibanos não são nada. Quando eles dizem que a fala do presidente é ofensiva, eles estão dizendo que os paraibanos não valem nada. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Só que aí eles acharam... É igual o Lula, quando o Lula disse que a Dilma não era nordestina, porque ela era formada não sei aonde, estudada não sei aonde, na PUC, no raio que o balança, né? Enfim, chamou os nordestinos de quê? Agora... Dá uma olhadinha, né, realmente quem era Dilma, pelo amor de Deus. Ainda bem que ele não comparou os nordestinos com Dilma, porque senão, aí sim, aí os nordestinos tinham uma razão para dizer, fomos ofendidos gravemente. Então eu acho que a mesma coisa acontece aqui. Quando eles tratam os paraibanos dessa maneira, né, é porque eles sabem. Difícil, é um negócio que não dá nem pra gente comentar, gente. Chega a ser absurdo. Mas eles sabem que eles querem causar uma polêmica. Né? Eles querem causar uma polêmica. E aí dá uma de querer defender o povo. Não porque o Bolsonaro ofendeu os nordestinos. O problema, cara, é que os paraibanos são nordestinos.
E nenhum nordestino que é chamado de Paraíba se acha ofendido. Pelo contrário, está sendo chamado por um nome de um conterrâneo, de um irmão de região. É a mesma coisa de eu dizer baiano. E aí, se eu disser, aí, baiano, eu estou ofendendo o cara? Se eu chamar, e aí, Paraíba, eu estou ofendendo o cara? O cara mora na Paraíba, o que é que tem o cara ser chamado de Paraíba? Qual o problema? Qual é a ofensa disso? E aí, gente, o que acontece? O povo nordestino percebeu, não é bobo. E aí, a ideia do Rui para escapar dessa vaia é arrumar uma confusão e não ir. Aí não mandou uma escolta para proteger o presidente. Cara, ridículo isso. Não é à toa que muitos estados deixam de crescer, deixam de receber recursos, porque os governadores não estão preocupados com o povo. Estão preocupados com viés ideológico. É com viés ideológico. Agora, se fosse um corrupto que fosse lá, se fosse um lavador de dinheiro que fosse na Bahia, Rui Costa estava lá lambendo os pés do cara. Estava até fazendo salve, salve. Estava até fazendo isso. Agora, porque foi um homem honesto, trabalhador, que visa trabalhar pelo Brasil, aí não pode. E outra, é da competência do presidente da República inaugurar qualquer evento federal, principalmente aeroporto. É da competência do Brasil, do presidente. Então, se o Rui Costa não pode cumprir as funções dele como governador, então acho que ele está no... É mais um que nas próximas eleições deve ser cortado. Porque um governador, independente de que partido ele seja, uma vez que passou as eleições, ele tem que deixar de lado as diferenças e trabalhar em prol do seu estado e junto com o presidente da República. Por quê? Porque junto do presidente é que ele vai angariar fundos, é que ele vai conseguir recursos para o estado dele. Agora vocês acham que um cara que trata o presidente da República desse jeito, vocês acham que esse cara vai ter algum afeto da parte do presidente? Não tem, gente. Fica difícil. Olha, é impossível trabalhar com quem não quer trabalhar. É impossível. Vocês viram há poucos dias atrás o Rui Costa criticando o contingenciamento, mas ele mesmo estava dando um nó nas universidades de Feira de Santana, da Bahia, inclusive Feira de Santana. Quer dizer, de um lado ele criticava o presidente, mas do outro lado ele massacrava os universitários, os professores. Vocês veem como eles são? Duas caras, duas palavras, duas ideias, duas posições, duas medidas, dois pesos. O peso relacionado a eles, aos outros. Gente, quando você vê uma ação dessa, um governador agindo dessa maneira, desrespeitando a autoridade do Brasil, que é o presidente, pare e pense, se ele não respeita o presidente da República, que dirá o povo baiano? Que dirá o povo baiano? Aí depois ele vem com aquela desculpa, não, porque foi o povo quem construiu, porque Bolsonaro... O povo tá lá, meu irmão. Olha aí, você não viu? O povo tava lá. E gritando mito. Agora, qual era o problema dele? Ele tava com medo, era de o povo xingar ele e gritar mito para o presidente. Talvez fosse esse o medo dele. Inventou um... Porque a esquerda é assim, gente. A esquerda é assim. Infelizmente, né? Mas tá aí o povo baiano recebendo o nosso presidente, o pessoal aplaudindo, chamando de mito, dando seu apoio ao presidente da República, né? Que é isso que é o importante. Porque o Brasil, gente, ele vive duas fases, a eleição e pós-eleição. Já vivemos a fase da eleição, foi eleito o presidente, acabou. É hora de olhar para frente, não de olhar para trás. É hora de olhar o que se pode fazer pelo país. E não ficar com essa briga, sabe? Porque eu... Gente, sabe o que é engraçado? Eu tava reparando esses dias, eu tava pensando. A gente nunca viu isso antes do PT tomar conta do Brasil. Antes do PT sentar no poder, nós nunca vimos esse tipo de palhaçada. As brigas eram só nas eleições. Passava-se as eleições, acabava. Ia-se ter outras brigas, mas eram no campo... No campo administrativo, de tocar o Brasil para frente, de ideias, de posicionamento, não na questão de ficar contra um governo, impedindo o andamento das coisas, como eles fazem.
É como se eles não aceitassem a vontade do povo e quisessem à força, a todo custo, na marra, continuar no poder, querendo o povo ou não. É inadmissível a atitude deles. Você vê uma coisa, eu vou falar o seguinte, eu tiro o chapéu para um petista. O Camilo Santana lá do Ceará. Para esse cara eu tiro o chapéu. Por quê? Porque esse cara passou as eleições, acabou. Pelo menos o pouco que eu tenho ouvido falar dele, ele tem lutado ele tem corrido atrás de voto para a reforma da Previdência. Ele tem brigado para o estado dele entrar na reforma da Previdência. Ele, na época que o Ceará entrou numa crise por causa da criminalidade, o PT não queria, mesmo assim ele entrou em contato com o Moro, pedindo ajuda ao governo, e o Moro deu ajuda a ele. Você vê que ele é um cara que ele é de esquerda, mas ao mesmo tempo ele prioriza o que é importante para o Brasil. E é isso que, não é o fato, não é o cara ser de direita ou de esquerda, e sim, passou as eleições, trabalhar em favor do país, do estado onde ele governa. E infelizmente Rui Costa tem feito literalmente o oposto disso. Ele tem tentado jogar o povo baiano contra o presidente da República. Gente, isso é ridículo. Isso não é papel de um gestor. Isso é papel de um péssimo gestor. É papel de um gestor que não está comprometido com o seu trabalho, nem com o povo, nem com a gestão na qual está incumbido. É um gestor que não merece estar onde está. Independente dos posicionamentos dele, era obrigação dele estar ao lado do presidente para inaugurar aquele... Porque aquilo dali vai servir para o povo da Bahia. Foi conquistado pelo povo da Bahia, que também elegeu o presidente. O mesmo povo que elegeu o Rui Costa foi o mesmo povo que também votou no presidente. E ele tem que respeitar, mas não, ele não respeita. Então é uma vergonha, gente. Infelizmente é uma vergonha sem tamanho a atitude do Rui Costa. Né? Infelizmente é uma vergonha. O que antigamente era motivo de alegria, né? Passava a ser, quando você falava, veio o presidente da República, nossa, era uma coisa bacana. Agora não. Depois que a esquerda assumiu o poder e quase não larga, parece aquelas crianças que ficam querendo puxar de um lado, me dá, é meu, é meu, é meu. E fica, sabe? Aí pronto, aí agora fica fazendo birra com qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? O Brasil tem que ir pra frente, não pra trás. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.